Professor, aí Então, no caso não dá para então deixar a tua tela como tela grande, né? Porque tá pelo web, né? não sei se porque se você não estão vendo no tamanho grande aí, não tá boa a Não, visualização? não como tá tipo É só só o segurar botão de no nome dele e fixar o nome dele como prioridade. Ah, FE, isso. Ou fixar. Fix. Fixar, Ah, aí vai tá, achei. aparecer. Onde Maravilha. Valeu, está valeu, obrigado. quadro. Bom, então Falou? a, Valeu, obrigado. a nossa reunião ela está sendo gravada já a partir desse momento e vamos lá então continuar o nosso assunto sobre SCR. Todo componente eletrônico ele tem o seu datasheet, né? A sua folha de dados, né? Onde vem ali os parâmetros do componente, tá? Antigamente eram uns livros, né? Chamados de databooks, que eram livros grossos realmente, né? Com uma infinidade de componentes. Então tinha lá um databook para transistores, por exemplo. Então era um livro grosso, 500, 600 páginas às vezes, só com as informações, só com informações técnicas de cada tipo de transistor, né? E isso valia para outros componentes também. Hoje em dia já não se fabrica mais esses databooks. Para a gente achar algum, só se a gente for aí em alguma biblioteca ou em algum sebo, tal, às vezes até encontra aí, né? Alguns desses livros ainda. Porque como tudo migrou para a internet, né? Então a gente acha essas informações disponíveis com bastante facilidade na rede. E uma coisa que é interessante é que às vezes eu preciso saber, por exemplo, de uma das características técnicas de um componente em específico. E aí eu precisava, na época, né, lá dos anos, vamos dizer aí, 80 para baixo, precisava pegar, né, ou acessar, ou pegar emprestado, ou às vezes até comprar um databook com informações sobre milhares de componentes só para pegar a informação de um componente, né? Hoje em dia também isso aí está bem mais fácil porque eu consigo, na internet, obter informações a respeito de um único componente, né? Um único arquivo PDF com 2, 3 folhas às vezes, com a informação só sobre um componente, tá? Bom, feita toda essa introdução aí, para dizer que a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre algumas características técnicas, né, do SCR. Depois vamos falar um pouco sobre a curva do SCR, comparar ela com a curva do diodo e falar um pouquinho também sobre os outros métodos de disparo, tá? Então, na aula de hoje, o objetivo é falar sobre esses 3 assuntos aí. Então, primeiro assunto, características técnicas do SCR. Existem várias características. Se a gente pegar o datasheet de um determinado SCR, a gente vai ver lá várias características, né? Em função cada um tem sua característica em função do tipo de SCR que é, do fabricante, etc. Então, a gente vai falar aqui apenas sobre algumas dessas características, as principais, tá? Detalhes sobre isso, a gente teria que pegar um datasheet de um SCR específico, olhar as características, todas as características, a ideia é falar sobre as principais. Então, começando, e lembrando, tá? Tudo isso que eu vou expor aqui, vocês já têm como fonte de consulta, tá? Que é o material sobre SCR, tá? Postado no canal geral, tá? Então, vamos ver a primeira característica importante do SCR. VAK. Não sei se essa caneta vai me ajudar. Estou agora a sala, mano. Valeu. VAK, tá? O que é isso? VAK é a tensão
entre os terminais de anodo e catodo. Essa aqui é a simbologia do nosso SR, que tem três terminais. Ele tem aqui o terminal de anodo, que é o positivo. Tem aqui do outro lado o terminal de catodo, que é o negativo. E tem o terminal de gate, né, que é aonde a gente aplica um pulso para disparar o SR. Então, esse parâmetro do SR, VAK, é a tensão entre anodo e catodo, tá? Tensão entre esses dois terminais aqui, ó, anodo e catodo. Então, esse é um parâmetro. Seguindo aqui, outro parâmetro importante é VTM, tá? Que parâmetro que é isso? Que é esse? É a tensão do SCR quando em condução. Nós já conversamos sobre isso, né? Mas é sempre bom tá reforçando, né? Que o SCR ele funciona como chave, né? E a situação ideal em termos de tensão sobre os polos de uma chave é tensão igual a zero, né? Não ter tensão, não ter diferença de potencial. Professor, boa noite. Eu não estou conseguindo enxergar a sua tela aqui no meu celular. O senhor está explicando a matéria aí. Não tá conseguindo? Não estou conseguindo. A sua tela aqui não estou tendo acesso a ela. Ô, Rubens, eu tô pelo celular também. Faz assim, segura na tela do professor, vai aparecer umas opções, você coloca em fixar e o outro é em ajustar a tela. Tá aí, obrigado, Renan. Tenta fazer isso tenta fazer o que o Renan falou, Rubens. Daí é ajustar a tela. Ajustar a tela, ele falou? Ajustar a tela e fixar. Não, agora abriu a tela. Como é que eu ajusto ela? Ela ficou como fosse a tela toda? Ficou no celular todo. Então, agora Ficou no só celular todo. e aparece tipo que é a opção de ajustar. Não, estou sem opção aqui. Eita, pra mim apareceu. Tipo, mas eu ajustei antes de fixar ela. Eu vou sair. Vou Ele tem tentar três entrar de pontinhos novo. ali no nome dele. Ele tem, no nome dele ele tem três pontinhos. Vou sair e vou tentar entrar de novo aí. Não estou conseguindo acessar, não. Ok. Bom, deixa eu verificar aqui. Dando sequência, né? Então, o outro parâmetro é o VTM. O que é o VTM? É a queda de tensão sobre o SCR quando ele está conduzindo, tá? Lembrando que o SCR, ele se comporta como uma chave fechada e a situação ideal em uma chave fechada é que a tensão sobre os polos da chave seja zero. Essa é a situação ideal. Porém, na realidade, isso não acontece, tá? Tem sempre uma tensão. É só lembrar do diodo, por exemplo, que o diodo ele pode se comportar, pode funcionar como um interruptor. Só que ele, quando está em condução, tem uma queda de tensão sobre ele, sobre os terminais de anodo e catodo do diodo. Que tensão essa que depende do tipo de material com o qual é fabricado o diodo, né? Normalmente silício e germânio. Se
o material com o qual é fabricado o diodo é silício, a queda de tensão sobre o diodo quando ele está em condução é em torno de 0,6, 0,7 volts. E se o material é germânio, a queda de tensão sobre o diodo é em torno de 0,2 volts. Tá? Então, o SR, quando ele está em condução, ele se comporta como uma chave, mas ele também tem uma queda de tensão sobre ele. Tá? Então, esse é o parâmetro VTM. E qual que é o valor? Aí é aquela história, né? Aí tem que ir lá no datasheet, né? Por exemplo, para o SCR TIC 106D, né? Qual é o valor de VTM? Qual é o valor da tensão sobre ele, sobre a anode catodo, quando ele está em condução? Aí eu tenho que consultar o datasheet para saber esse valor, tá? Essa que é a função dos datasheets, né? A gente não tem como memorizar tudo, saber tudo de cabeça, né? Saber todas as informações sobre todos os componentes, né? Isso é humanamente impossível. Então, os datasheets estão aí para nos ajudar, né? Como fonte de consulta, tá? O outro parâmetro, esse aqui a gente já tinha conversado sobre ele também na aula passada, né? Normalmente abreviado com essas letras aí, VRRM, né? Esse parâmetro aí é a máxima tensão reversa sobre o SR. A gente conversou sobre esse parâmetro quando a gente fez aquele exemplo de aplicação já no final da aula passada, tá? Então, o SCR, a gente viu ele em alguns circuitos aí CC, né? Mas a grande aplicação do SCR, além de funcionar como chave, a grande aplicação dele é como retificador, né? Então, ou seja, pegar uma tensão alternada e transformar numa tensão contínua. Logo, o SCR, quando está funcionando como retificador, em vários momentos de funcionamento do circuito, ele fica sujeito a uma tensão reversa, né? Uma tensão negativa, né? Porque uma tensão alternada, ela tem os semiciclo positivo e semiciclo negativo, né? Então, em alguns momentos, a SR vai ficar sujeito a uma tensão negativa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, Daniel. Você falou que ele funciona como um retificador. Ele vai converter, então, de alternada para contínua? Exato. E ele faz o reverso? Ele converte de contínua para alternada? Não é comum ver SR fazendo isso daí, tá? Mas ele pode fazer. Quem faz isso daí, na verdade, quem faz isso daí são os IGBTs. Beleza. Outra história, então. Entendi. Isso. É outro componente que a gente vai conversar sobre ele também mais para frente, tá? Bacana. Eu achei que esse componente ele fazia as duas operações. Não, ele só pega a alternada e transforma em contínua. Ok, entendi. Obrigado. Não. Pode ser feito o reverso, mas não é comum isso. Tá. Hoje em dia, aliás, hoje em dia, mas na verdade já há muito tempo, se utiliza um componente chamado IGBT para fazer isso daí. Entendi. Ele tem a capacidade, mas não é usual. Ele não é usado para isso. Beleza, professor? Exato, é isso aí. Valeu. Essa transformação aí de CC para CA é muito comum a gente ver isso em conversores de frequência, né? E aí, nos conversores de frequência, quem faz isso são os IGBTs. Pega a tensão contínua e transforma para alternada. Na verdade, uma imitação de corrente alternada, né? Foi por isso que eu perguntei. Obrigado, professor. Beleza. Então, embora o SR ele fique, em alguns momentos, sujeito a uma tensão negativa, existe um valor máximo, né? E que valor máximo que é esse? É o parâmetro VRRM, né? Tensão reversa máxima sobre o SR.
E sempre lembrando, e quanto que é? Ah, de cabeça, não sei, né? Tem que ver qual é o componente, olhar no datasheet, que o datasheet informa isso daí, tá? Essa questão de memorizando, né? Muitas coisas a gente vai memorizando conforme a gente utiliza, né? Então, quanto mais você utiliza uma coisa, mais você vai memorizando aquilo, né? Se você não utiliza muito, né? A tendência é você esquecer, né? Mas isso aí não é problema nenhum. Sempre lembrando, né? As fontes de consulta estão aí para isso, né? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, um outro parâmetro importante do SR, VBO. VBO, tensão de breakover. Tensão de breakover. O que é isso aí? É a máxima tensão que pode ser aplicada ao SCR e entenda-se aí aplicar entre o anodo e o catodo, tá? Então é a máxima tensão que eu posso aplicar entre o anodo e o catodo do SCR sem que ele entre em condução. A gente já sabe, tá? A gente já comentou aqui, né? Imagino que vocês já devem ter visto alguns exemplos também na aula do professor Emerson, que para eu disparar um SCR, para fazer ele entrar em condução, eu preciso aplicar um pulso positivo no gate, tá? Ele entra em condução. Só que existem outras maneiras também de ele entrar em condução. Só que essas outras maneiras geralmente são destrutivas, tá? Esse é o terceiro item, o terceiro assunto que eu quero falar na aula de hoje. Dá uma passada nisso daí, tá? Então, um desses modos que ele entra em condução é por sobretensão. Ou seja, eu aplico uma tensão entre o anodo e o catodo do SR. Se eu não aplicar pulso no gate, nada acontece, ele não conduz. Agora, se eu começar a subir essa tensão entre anodo e catodo e subindo, chega uma hora que o SR entra em condução, mesmo sem aplicar pulso no gate. A tensão que a partir da qual o SR entra em condução mesmo sem aplicar pulso no gate é o VBO, é a tensão de breakover. Então, esse é outro parâmetro importante também do nosso SR. Mais um parâmetro importante é a corrente de gate, né? Que normalmente vem expressa, seja nos circuitos, seja nos datasheets, nas folhas de dados, vem expressa como IG ou IGK. IG ou IGK, corrente de gate, tá? Aqui a gente não está se importando muito com o valor. É a corrente que está passando no gate, é IG. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que eu vou colocar outras correntes importantes também aqui embaixo. Então, IG ou IGK. A outra
A outra corrente importante é a Latching Current, que é conhecida, abreviada como IL. Tá? Esse L vem do inglês, né, de latching. Latching, traduzindo para o português, significa trava, tá? Pode traduzir como trava, tá? Então, latching current, a gente poderia ir numa tradução bem grosseira, dizer que é a corrente de travamento, tá? Ou, em outras palavras, definindo realmente o que é a latching current, é a corrente mínima que vai circular pelo SCR, entre anodo e cátodo, que vai garantir que ele permaneça em condução, tá? Essa é a latching current. Veja bem, eu tenho duas correntes importantes no SCR, né? Uma é a corrente de gate, a outra é a corrente entre anodo e cátodo, né? A corrente de gate é a corrente para disparar o SCR, e a corrente entre anodo e cátodo é a corrente que circula pelo SCR, entrando pelo anodo, saindo pelo cátodo, e cujo valor é definido pela carga, conforme eu comentei, né, na aula passada, né, que quem define o valor de corrente que vai circular no circuito não é o cabo, não é o disjuntor, não é a fonte, quem manda é a carga, né, é a carga que define isso aí, né. Então, eu posso ter vários valores de corrente de gate, posso ter vários valores de corrente de anodo e cátodo, né, de IAK, corrente entre anodo e cátodo. Agora, no SCR, não é qualquer correntezinha circulando entre anodo e cátodo que vai manter ele disparado, tá? Eu posso aplicar um pulso no gate do SCR e aí começar a circular uma corrente entre anodo e cátodo. Essa corrente entre anodo e cátodo, ela tem que ter um valor mínimo tal que o SCR continue em condução, tá? Ou melhor, tal que o SCR realmente dispare, né? Entre em condução e permaneça, tá? Se essa corrente não tiver esse valor mínimo, não adianta eu dar pulso no gate, que ele até dispara, mas em seguida ele volta ao bloqueio, tá? Ele volta a ficar bloqueado. Então, esse valor mínimo de corrente circulando entre anodo e cátodo e que mantém o SCR disparado é a latching current, IL, tá? Corrente que trava o SCR em condução. Mais outra que está lá no nosso material, depois da latching current, IGT. IGT, né? Esse G aqui já nos remete ao terminal de gate, né? Então, IGT é a corrente mínima que vai circular pelo gate, que garanta o disparo do SCR. Então, eu tenho IG, tenho IGT, tá? Ambas são correntes de gate, porém, IG é um valor genérico. Estou falando que IG é a corrente de gate, não importa qual é o valor que está passando, não importa. IG é corrente de gate, tá? Agora, IGT é a corrente mínima que passa pelo gate para garantir o disparo do SCR. É o mesmo raciocínio da corrente entre anodo e cátodo, tá? Para que eu consiga disparar o SCR, eu tenho que aplicar um pulso no gate, uma tensão no gate? Sim. E, consequentemente, com esse pulso que eu vou aplicar, vai circular uma corrente pelo gate? Sim. E é qualquer valor de pulso, de tensão e corrente que eu aplicar no gate que vai fazer o SCR disparar? Não. Tem que ter um valor mínimo de corrente de gate, tá? Esse valor mínimo
de corrente de gate é o IGT, também dado do datasheet do componente, tá? Outra corrente importantíssima é a IH, tá? Holding Current. Holding, mais uma palavra da língua inglesa, traduzindo, holding seria segurar, né, ou manutenção, manter, né? Seriam as traduções aí mais aproximadas para holding. Então, o que é holding current? É a corrente de manutenção do SR. Corrente de manutenção do quê? Corrente de manutenção da condução do SCR. Então, holding current é a corrente que passa pelo SCR e que mantém ele conduzindo. Então, observe que eu tenho aí vários parâmetros no SR relacionados às duas correntes importantes do componente, que são a corrente de gate e a corrente que circula pelo SR efetivamente, a corrente entre anode e cátodo. E vamos fazer aqui a diferenciação entre a letting current, IL, e a holding current, corrente de manutenção. Ambas são a corrente que vai circular pelo SR, entre anodo e cátodo. Eu tenho que ter um valor mínimo de corrente entre anodo e cátodo para que eu garanta o disparo do SCR. Tá? Esse valor mínimo é a letting current. Uma vez que o SCR entrou em condução, essa corrente que está passando pelo SCR, ela pode não necessariamente se manter constante no mesmo valor, tá? Isso aí vai depender da carga. Quem é que manda? De novo, a carga, tá? Então, se a carga variar, a corrente pode variar também. Ela pode aumentar, ela pode descer, tá? O problema de aumentar muito é que o componente no circuito vai entrar em sobrecarga, né? Descer, abaixar o valor da corrente, é até interessante porque o circuito não vai estar mais em sobrecarga. Porém, essa corrente ela não pode chegar a um valor mínimo. Se ela chegar a um valor mínimo e passar mais para baixo desse valor, o SR desliga. Então, esse valor mínimo de corrente, abaixo do qual o SCR que estava conduzindo deixa de conduzir, desliga, é a holding current, tá? É a corrente de manutenção. E para finalizar essa visão aí dos principais parâmetros de um SR, tem IT, tá? IT é a corrente média do SR, tá? O valor médio da corrente do SR. Esse valor médio, né, vem daqueles mesmos estudos de valores que a gente já conhece, né, tanto para tensão quanto para correntes, que são valores de pico, né, os valores eficazes, né, e os valores médios. Então, nós temos aí o valor médio da corrente no SR, que eu encontro no datasheet normalmente como IT. Tá? Lembrando que todos esses parâmetros aí, né, e a descrição do que é cada um, tá no nosso material sobre SR, tá postado no canal geral da nossa equipe, tá? Então, vocês têm isso aí como fonte de estudo. Quem não conseguiu acessar, se tiver algum problema, não conseguiu baixar o arquivo, vai me dar um toque e a gente dá um jeito aí de fazer
esse material chegar na mão de vocês, tá bom? O importante é vocês terem esse material, tá? Então é isso. Esses aí são os principais parâmetros do SR. Vamos agora para o segundo assunto da aula de hoje, que é a curva. Antes da gente falar especificamente sobre a curva de um SR, a curva característica de um SR, né? Vamos falar um pouquinho sobre, mostrar aqui, eu vou desenhar aqui a curva característica do diodo, tá? Só para a gente relembrar. A curva característica, ou o gráfico, né, que mostra a curva característica de um componente, é uma fonte importantíssima para análise, né, do funcionamento de um componente, né? Quantos defeitos eu já não tirei analisando as curvas características, né, as curvas que foram oscilografadas, né, em um determinado componente ou em um determinado circuito, né, ou oscilografadas através de um equipamento que permite isso, ou utilizando ali realmente na hora um osciloscópio, né, para ver a curva, a forma de onda, né. Então é importante essa análise gráfica, né. Claro, cabe a nós, né, conhecer, né, e ter essa capacidade de análise, né, olhar para um gráfico e saber o que ele está querendo dizer, né. Então isso aí é um treino que vem com o estudo, com o conhecimento, com o tempo, né. Olhar para um gráfico e saber o que ele está querendo dizer para a gente, né. Se a gente não tiver essa capacidade, eu só vou ver ali um gráfico com as curvas, umas retas, e não sei o que significa aquilo, né? Então é importante a gente treinar isso daí, né? Pode precisar bastante na vida profissional. Então, eu vou mostrar aqui primeiro a do diodo. E sobre curvas características de componente, existem duas situações, né? Dois tipos de curva, né? Existe a curva ideal e a curva real, né? E aí eu sempre gosto de brincar dizendo, né? Qual que seria a situação ideal para mim? Que eu fosse milionário e não precisasse trabalhar, não precisasse estar aqui agora, né? Trabalhando, estivesse fazendo outra coisa, me divertindo, né? Essa é a situação ideal, né? Mas qual que é a situação real? Que eu sou pobre e que preciso trabalhar para sobreviver, né? Por isso que estou aqui nesse momento agora trabalhando, certo? Então, tem o mundo ideal e tem o mundo real. O mundo real tem as suas limitações, né? Para componente eletrônico, então, a mesma coisa, quando a gente pensa em termos de curva do componente, né? Tem a curva ideal, que representa qual seria o modo ideal do componente trabalhar, e tem a curva real, tá? Que é a curva que representa como realmente o componente trabalha com todas as suas limitações, tá? Deixa eu ver se dá para colocar tudo aqui no mesmo, colocar tudo no mesmo gráfico, na mesma lousa. Peraí.
Curva ideal do diodo e a curva real. Se vocês lembram, talvez essa aqui vocês não tenham visto, né? Talvez. Mas se vocês lembram bem dos estudos sobre diodo, fatalmente essa curva aqui vocês viram, né? Isso aqui é a curva real do diodo. Né? Eu tenho aqui a curva do funcionamento ideal do diodo. No eixo horizontal, está marcado, eu escrevi aqui VAK. Então, aqui no eixo horizontal é a tensão sobre o diodo, tensão entre anodo e cátodo. E no eixo vertical é a corrente que está circulando pelo diodo, tá? Poderia chamar aqui, batizar aqui de IAK. Esse gráfico aqui, eu tenho duas situações ideais. Uma é a situação ideal para o diodo quando ele está em condução. Essa situação, ela é representada aqui, ó. Eu desenhei aqui uma reta preta que representa a situação ideal do diodo quando em condução. Qual é a situação ideal do diodo quando em condução? É que tenha uma corrente circulando por ele, porém não tenha queda de tensão sobre ele. Né? A queda de tensão sobre o diodo seja zero. Essa é a situação ideal. E é exatamente o que está me dizendo esse pedaço aqui, essa região aqui, ó. Porque se eu pegar qualquer ponto, né? Aí é só lembrar da matemática, né? Se eu pegar qualquer ponto, né, dessa reta aqui, ó, e eu bater aqui esse ponto, qual é esse ponto, essa coordenada, né? Vai ter um valor x e um valor y, né? O valor x eu vou achar no eixo horizontal, que é o eixo das tensões. E o valor y eu vou achar no eixo vertical, que aqui no meu gráfico é o eixo das correntes. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, tem um par XY aí. Qual que é o valor da ordenada X nesse ponto? Só? Zero. Rebater aqui. Zero. Maravilha, né? E no nosso exemplo aqui, o X é o quê? É o eixo das tensões. Então, nesse ponto aqui, a tensão sobre o SR, perdão, sobre o diodo, VAK, é zero. É isso que eu quero, né? E o valor da corrente? Aí não está especificado aqui, mas a gente observa que vai ter um valor diferente de zero, né? Porque o zero no eixo Y está aqui, né? Como eu estou nesse ponto aqui, tem um determinado valor aí. Ou seja, tem corrente circulando sobre o diodo, só que a queda de tensão sobre ele é zero, tá? Então, essa reta aqui está representando a situação ideal para o diodo quando em condução. Ideal, porque na real é isso aqui, ó, tá? Não é uma reta assim não, ó, tá? Na real é isso aqui, ó, tá? O diodo, quando ele entra em condução, tem uma queda de tensão sobre ele, tá? Que chega aí
vamos pensar em um diodo de silício, né? Chegar em torno de 0,7 volts, tá? Então, o diodo entra em condução. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui também tem o seu par XY. Nesse ponto aqui, qual que é o valor de X? Qual que é o valor de tensão? Só rebater aqui no eixo X, no eixo das tensões, 0,7. Então, já não é mais o ideal, já não é mais 0, é 0,7, tá? Tem queda de tensão sobre o diodo. E ele vai ter um determinado valor de corrente, que eu não estou especificando aqui, mas tá? É diferente de 0, tá? Então, tem um valor de corrente aqui passando pelo diodo, tá? Então, situação ideal do diodo em condução e situação real do diodo em condução. E a outra situação, voltando aqui para o gráfico das situações ideais, a outra situação é quando o diodo está reversamente polarizado, né? Quando o diodo está reversamente polarizado, tá? A gente já sabe o que tem que acontecer, tá? Vai ter uma tensão sobre ele, porém, a corrente que está passando por ele é 0, tá? Então, a situação ideal para o diodo reversamente polarizado está representada nesse pedaço aqui, ó, tá? Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vamos escolher um ponto aqui, esse aqui, pronto. Também vai ter aqui o seu par XY. Nesse ponto aqui, qual é o valor da tensão sobre o diodo? Eu não sei porque eu não joguei valores aqui, tá? Mas eu estou vendo aqui nesse ponto que vai ter um valor de tensão, né? Aqui é a nossa origem, né? 0. Então, aqui vai ter um valor de tensão. Esse valor de tensão, ele é negativo, né? Origem, para cá os valores crescem positivamente no eixo X, para cá negativamente. Então, aqui vai ter um X negativo, vai ter um valor de tensão negativo. O que é coerente, porque eu estou analisando o diodo polarizado reversamente, tá? Então, vai ter um valor de tensão no diodo, só que negativo. Legal. E qual que é a situação ideal para a corrente no diodo quando polarizado reversamente? Corrente 0. E, de fato, na situação do gráfico ideal aqui, ó, a corrente é 0. Se eu pegar esse ponto aqui e procurar lá no eixo X qual vai ser o valor correspondente do meu par XY, perdão, no eixo X não, no eixo Y, né? No eixo Y vai ser quanto? 0. Para esse ponto aqui, o valor de Y é 0, ou seja, corrente passando pelo diodo quando polarizado reversamente é 0. Essa é a situação ideal do diodo. Porém, a situação real é essa daqui, ó. De novo, vamos marcar um ponto aqui, tá? Esse ponto aqui também vai ter o seu par XY, né? O seu par corrente, tensão corrente. No eixo X, qual vai ser o valor? Vai ser um determinado valor aqui, ó, né? Esse ponto aqui. X. E vai ser negativo. Ou seja, na situação real, o diodo, quando polarizado reversamente, tem uma tensão negativa sobre ele, tá? E corrente no eixo Y, na situação real, vai ter corrente? Sim. Se eu pegar esse ponto aqui e rebater ele lá no eixo Y, no eixo das correntes, ó, vai dar por aqui, ó. Aqui é diferente de 0. 0 é aqui, ó, no centro. Aqui não, aqui tem um valor já, tá? Tem um valor de corrente aqui, só que negativo, né? Porque no eixo Y, do centro para cima, os valores crescem positivamente, e do centro do gráfico para baixo, crescem negativamente. Então, quando o diodo está polarizado reversamente, na situação real, tem uma corrente circulando sobre ele, tá?
o valor é negativo porque ele está reversamente polarizado, né? A tensão sobre ele é negativa, então o valor de corrente é negativo. Né? Só que esse valor é baixo, tá? Ele é desprezível, tá? Nós podemos continuar considerando que o diodo, quando está polarizado reversamente, se comporta como uma chave aberta. E se comporta mesmo, tá? Embora tenha uma corrente circulando, mas é um valor muito baixo, desprezível, não faz nem cócegas, tá? Esse valor de corrente aqui, ó, dos componentes, quando polarizados reversamente, a gente chama de corrente de fuga, tá? É uma corrente bem baixinha, mas que tem, tá? Corrente de fuga. Que, aliás, nós aqui somos da eletrônica, né? Mas nós, quando vamos lá para de eletrotécnica, é um dos grandes inimigos, né, nossos aí nas instalações elétricas, né, são as correntes de fuga, né, principalmente quando a instalação tem muito dispositivo de proteção, né, que aí os dispositivos pegam as correntes de fuga e desarmam mesmo, né. Aí a solução é pegar e sair jampeando tudo, né. Brincadeira, hein? Brincadeira, pelo amor de Deus, não estou falando de brincadeira. A solução é resolver o problema, né? Verificar por que está acontecendo a fuga e resolver, né? É que, na prática, muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes é mais fácil jampear, eliminar o dispositivo de proteção, né? E deixar a instalação funcionando até os problemas começarem a acontecer, a aumentar, né? E acontecer alguma coisa mais grave, né? Até pegar fogo, professor. Até pegar fogo, Daniel, é isso aí. Infelizmente, é assim que a gente vê muitas vezes acontecer, né? Eu costumo dar muito exemplo, né? Quando a gente vê assim no noticiário, às vezes, né? Pegou fogo não sei aonde, né? E aí sempre termina a reportagem assim, ou no meio da reportagem fala, né? A provável causa do incêndio foi um curto-circuito, né? Mas vamos mais a fundo, por que será que aconteceu esse curto-circuito, né? Aí é que vem essas coisas aí, jampear. Eu sei, professor, eu sei. Tem um cara aqui na nossa turma, eu vou falar o nome dele. Não cara de precisa. boa. Não precisa. É o Rubens, professora. É o Rubens. Beleza. Às vezes pega fogo os trabalhos dele, de vez em quando. Beleza. Bom, então, tudo isso aqui que eu mostrei foi só para a gente... na verdade, eu não precisava nem mostrar isso aqui, porque a gente aqui não está estudando diodo, a gente está estudando SCR, né? Mas eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Porque acho que ajuda a facilitar o entendimento do SCR. Então, eu resolvi mostrar a curva ideal e real do diodo para a gente relembrar, né? E até para treinar um pouquinho esse negócio de análise de curva característica, análise de gráfico, né? E agora eu vou desenhar aqui a curva ideal e real do SR. Sempre lembrando, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Não sei se tem alguém anotando alguma coisa aí, mas nada do que eu estou colocando aqui precisa anotar, porque o material já está com vocês, tá? Professor? Sim. Só uma perguntinha aí. O eletricista faísca do Daniel, ele falou que pega fogo, né? Ele vive tocando fogo em tudo quanto é lugar em Santos aí. Eu não sou eletricista de plantão, fala para ele que eu sou técnico. Maravilha. É o seguinte. Professor, eu não assisti a sua primeira aula, eu estava ausente aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. O tira-estouro é um SR? Rubens, na prática, podemos dizer que sim. Tá? É que se a gente quiser ser mais acadêmico, né? Aí, na verdade, o que a gente chama de tira-estouro, né? De tira-estores, é uma família de componentes eletrônicos semicondutores, tá? E o SCR, ele é um componente que faz parte dessa família chamada
tiristores, tá? É que na prática acostumou-se a se referir ao SCR como um tiristor, tá? Então, no dia a dia, no linguajar aí dos eletricistas, eletrônicos, técnicos, etc., chama tiristor de SR, tá? Mas isso aí é mais, sei lá, é o modo de se falar, né? Eu costumo dar alguns outros exemplos também, né? Se a gente quiser ser bem formal, bem acadêmico, né? Se a gente considerar, né, ser o mais correto possível, então estaria errado, né? Falar 30 watts, né? Tá errado isso aí, né? Porque o nome do cientista não era James Watt, né? O nome dele era James Watt, né? Então, 30 watts, né? Agora, vai na área ficar falando assim, 30 watts, 30, né? Ninguém fala isso, né? Ah, me dá uma lâmpada de 50 watts aí, acabou. E é assim, né? É igual a curva do diodo aí, né? É isso aí. Outro exemplo, assim, que eu costumo dar, né? Aquele equipamento lá que a gente conhece, que controla a velocidade de motores AC, né? O nome correto, né? O nome acadêmico, vamos dizer assim, é conversor de frequência. Mas na área, na prática, no dia a dia, ninguém chama assim. Todo mundo fala inversor de frequência, né? Então, assim, pequenas... Não é inversor, professor? É conversor de frequência, não é inversor de frequência? O nome correto é conversor de frequência. Mas ficou conhecido como inversor de frequência. Conversor de frequência é o correto. Tá? Mas no dia a dia, inversor de frequência. Mas não são pequenas sutilezas aí que não vai alterar em nada, né? O importante é a gente entender, né? Tá bem claro para aquilo, o que é pra gente. Né? Acho que isso é importante. Eu vou colocar aqui, então, as curvas características ideais e reais do SR, tá? Deixa eu ver se dá para aproveitar. Não dá para aproveitar muita coisa, não? Bom, eu vou manter a câmera desligada aqui um pouquinho, só enquanto eu faço desenho, tá? E assim que o desenho estiver pronto, já ligo de novo e a gente continua, tá bom? Gráficos. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então já estamos colocados os dois gráficos aqui. Então, vamos lá. Agora o SR. Então, está desenhado aqui a curva característica ideal do SR. E aqui desse outro lado, a curva característica real. Aqui, na curva característica ideal, eu identifico aqui três... Professor, estou sem visão aqui da sua lousa, não está aparecendo aqui. Agora sim. Já... Agora ok, beleza. ok. Agora ok. Tá bom, beleza. Deixa eu ver se... Tá. Eu identifico aqui três regiões, né, dessa curva característica aqui, do SR, curva característica ideal. A primeira é essa daqui, ó, que é essa reta que eu desenhei sobre o eixo horizontal, que é o eixo da tensão entre anodo e catodo, sobre o eixo horizontal nos valores positivos, tá? Ou melhor, eu vou analisar primeiro essa daqui, tá? Então, a primeira é essa daqui, ó.
essa reta que eu desenhei sobre o eixo horizontal, só que com os valores negativos. A segunda é essa daqui, que é uma reta que eu desenhei aqui sobre o eixo horizontal, né, sobre o eixo das tensões entre anodo e cátodo, só que nos valores positivos. E a terceira é essa daqui, ó, que é essa reta que eu desenhei sobre o eixo vertical, o eixo Y, que é o eixo I das correntes. É porque, e para cá, para a curva real, pessoal, também eu tenho 3 regiões aí nesse gráfico, tá? Tanto para cá quanto para cá. Essas 3 regiões, elas correspondem às 3 situações que eu posso encontrar um SR no circuito, tá? Quais são essas 3 situações? Primeira, o SCR reversamente polarizado, tá? Outra situação, a segunda situação que eu posso encontrar o SR em um circuito é ele diretamente polarizado, só que sem conduzir, tá? Ou seja, não está diretamente polarizado, mas não recebeu o pulso no gate, tá? E a terceira situação em que eu posso encontrar um SR no circuito é ele diretamente polarizado e conduzindo, tá? Ou seja, ele foi diretamente polarizado e recebeu um pulso positivo no gate, tá? E essas 3 situações aparecem aqui tanto no gráfico ideal quanto no real. Gráfico ideal. Olha aqui a situação ideal para o SCR quando está polarizado reversamente. É que tem uma tensão sobre ele, né, que vai ser uma tensão negativa, porque ele está polarizado reverso, porém não tem a corrente. E realmente, nesse gráfico ideal aqui, se eu pegar qualquer ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto tem lá o seu par XY, né? Que no nosso gráfico aqui, o X é a tensão, o Y é a corrente. Nesse ponto, qual que é a tensão? Numericamente eu não sei, né? Porque eu não estou trabalhando com números aqui, né? Só a parte conceitual. Mas que tem um valor negativo de tensão aqui nesse ponto, tem, né? Aqui é 0, para cá os valores vão crescendo negativamente, então nesse ponto tem um valor negativo de tensão. Beleza, porque e tem que ter mesmo, porque o SR está polarizado reversamente. Então tem uma tensão negativa entre anodo e cátodo. Só que, qual é o valor de corrente nesse ponto? Se eu rebater lá no eixo Y, é 0, né? Aqui é o ponto central do meu gráfico, né? Se eu pegar esse ponto aqui, qual é o valor desse ponto da ordenada X? Nesse ponto. Perdão, Y. É 0. Ou seja, qual é o valor da corrente nesse ponto? 0. Situação ideal. SCR reversamente polarizado não tem corrente circulando sobre ele. Ao invés de fazer essa análise gráfico-gráfica, já vamos comparando um com o outro, né? Aqui, ó, na situação real, observa que na ideal, a minha reta, ela está bem aqui em cima, né? Na ideal. Na real, olha só, ela deslocou, né? É o mesmo raciocínio que a gente fez para o diodo, tá? Vamos pegar o SR reversamente polarizado na situação real. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Vai ter tensão? Sim. Se eu rebater aqui no eixo das tensões, vai ter um valor aqui de tensão negativo. Só que, ao contrário da situação ideal, onde não tem corrente circulando, onde não tem corrente de fuga, na real tem. Tá? Na real, se eu polarizar um SR reversamente, circula uma pequena correntezinha, né? Pequena correntezinha, até redundância, né? Mas circula uma pequena corrente de fuga pelo componente, tá? E realmente, se eu rebater isso aqui no eixo Y, olha lá, isso aqui tem um valor, né, de corrente negativo, né? Aqui é o nosso central, é o nosso par 0, 0, né? Então, aqui tem um valor de corrente negativo, tá? De novo, essa corrente de fuga, ela é desprezível, tá? Podemos continuar considerando o SCR como reversamente polarizado, como chave aberta, tá? A segunda região é agora
na situação ideal, é essa reta que eu desenhei aqui, ó, que é o SCR polarizado diretamente, porém, eu até escrevi aqui, ó, sem pulso no gate, tá? Então, esse pedaço aqui simboliza o SR polarizado diretamente, porém, sem pulso no gate, tá? O que acontece nessa situação? O SR tem sobre os seus terminais de anodo e cátodo uma tensão, porém, não tem corrente passando nele, tá? O que é coerente, né? Porque eu não apliquei pulso no gate e não coloquei ele para conduzir. E, pelo gráfico da situação ideal, tá? Fazendo análise, vamos pegar um ponto aqui e pensar de novo aí no meu par XY. X, eixo das tensões. Nesse ponto aqui, o X vai ter algum valor? Sim, tá? Não sei exatamente quanto que é, mas tem um valor positivo aqui de X, tá? Então tem tensão. E corrente? E no eixo Y, tem algum valor? Aí não, porque se eu pegar esse ponto aqui e rebater, jogar lá para o eixo, projetar, né? No eixo Y, qual é o valor aqui? É 0, né? Então, situação ideal. Tem tensão, mas não tem corrente. Situação ideal, polarizado diretamente. E aqui, ó, situação real polarizado diretamente. Observa que o eixo aqui também está deslocado um pouquinho para cima, né? Também vai ter uma pequena correntezinha circulando, que nesse caso a gente não até poderia chamar, né, de corrente de fuga. Uma pequena corrente circulando devido aos chamados portadores minoritários de carga, né? Mas que também, de novo, é desprezível, tá? Então, essa região aqui é a situação ideal, a situação real sem pulso no gate, tá? Queria só, é importante fazer alguns comentários aqui. Isso aqui, pessoal, na verdade, é dessa maneira que vem normalmente nos datasheets do SR, mas isso aqui, na verdade, é uma família de curvas, tá? Onde a curva que a gente vai analisar vai depender do valor da corrente de gate, do SR, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com família de curvas? O seguinte, ó. Isso aqui que eu vou passar, eu vou circundar aqui, é uma curva, ó. Isso aqui é uma curva, tá? Isso aqui é outra curva, tá? Então, esses risquinhos que eu coloquei aqui, vamos dizer, representam correntes de gate, tá? Então, cada um aqui vai ser uma curva, tá? Vamos ver o que é mais importante dizer aqui ainda. Então, essa região aqui, né? Essa região aqui é a região ideal, sem pulso no gate. Essa região aqui é a região real, sem pulso no gate. Sim, uma coisa importante de ser falada. Olha só o que eu coloquei aqui, né? Um parâmetro que a gente falou sobre ele agora há pouco. VBO, tensão de breakover, tá? Partindo desse ponto aqui, ó, do zero, se eu começar a aumentar VAK, aumentar a tensão entre anodo e cátodo... Professor, desculpa, que não dá para enxergar uma parte dali da real. Ali o finalzinho dela não dá para enxergar. Lousa local, lousa para cá, como a gente já... Agora foi muito. Agora foi muito? Tá bom? Isso. Obrigado. Beleza. Tranquilo. Beleza. Aqui está aparecendo um valor de tensão aqui, tá? No eixo VAK, né? Tensão entre anodo e cátodo, mas aqui eu coloquei aqui, chamei ele aqui de VBO, tá? Que é aquele parâmetro que a gente falou dele agora há pouco, tensão de breakover, tá? O que acontece? Em cada ponto aqui, ó,
eu vou ter um valor de tensão de anodo e cátodo diferente, né? Nesse ponto aqui eu tenho um valor de tensão de anodo e cátodo. Nesse ponto aqui eu tenho outro. E assim vai. Se eu chegar nesse ponto aqui e continuar aumentando a tensão de anodo e cátodo, o SR entra em condução. Tá? Esse ponto aqui é aquele que a gente comentou, tensão de breakover. É a tensão acima da qual o SCR entra em condução, mesmo sem disparo no gate. Tá? Lembra que nós estamos aqui na região de SCR polarizado diretamente, porém sem conduzir, sem impulso no gate. Tá? Sem impulso no gate. Só que se eu continuar aumentando a tensão VAK, uma hora ele entra em condução. Tá? Lembre-se, muito importante o VBO. Tá? E a outra, só para a gente finalizar isso aí, para depois eu dar uma passadinha no terceiro item, antes da gente acabar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui, pelo meu horário são 8h22. Estamos com tempo. E a terceira região, então, é o SCR polarizado diretamente e conduzindo, ou seja, recebeu um pulso no gate. Que no meu gráfico da situação ideal é essa reta que eu desenhei aqui, ó, tá? Sobre o eixo vertical, o eixo das correntes. Eu até escrevi aqui, ó, com pulso no gate, tá? E a situação real, ideal, a gente verifica, né, fazendo esse raciocínio, essa análise aí que eu estou propondo, né, de pegar um ponto qualquer dessa curva, né? Dessa curva, né, que na verdade é uma reta, né? Vamos pegar um ponto qualquer aqui. A caneta já está indo para o espaço. Nesse ponto aqui tem o seu par ordenado XY, né? Onde X é um valor de tensão e Y é um valor de corrente. Nesse ponto aqui, ó, qual que é o valor de X? Se eu projetar lá no eixo X, o eixo das tensões, o valor de X é 0. Maravilha, o valor da tensão é 0 quando o SR está em condução, né? Essa é a situação ideal. E o valor de Y? É esse próprio valor aqui, né? No eixo Y, né? Ou seja, tem um valor de corrente aqui. Ao invés de desenhar, está aí apagando. Tem um valor de corrente aqui nesse ponto, tá? Que, lembrando, né? Reforçando, qual é o valor? Não sei, né? Porque não estou trabalhando com números aqui, né? Só conceitual, né? Mas que tem um valor aí que é determinado pela carga. Agora, na situação real do SCR diretamente polarizado e em condução, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, a situação real dele diretamente polarizado e conduzindo é essa região aqui, tá? Terceira região, ó, polarização. Primeira região, polarização reversa. Segunda região, polarização direta sem pulso no gate, ou polarização direta bloqueado, né? E terceira região, polarização direta conduzindo. Terceira região, polarização direta conduzindo, tá? Fazendo o nosso raciocínio, se eu pegar um ponto aqui, vou pegar esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, tem algum valor na horizontal? Tem valor tem tensão ou é 0? Tem valor, né? Se eu projetar aqui, ó, eu vou fazer tudo de vermelho agora porque a caneta preta já foi embora, né? Se eu projetar aqui lá no eixo X, vai ter um valor de tensão aí. Então, né? Ideal, o SR diretamente polarizado conduzindo não tem tensão sobre ele. No real tem, tá? Existem alguns valores típicos, tá? Conforme eu já venho aí batendo na mesma tecla, né? Diodo normalmente é 0,2, 0,6, 0,7 volts, né? De queda de tensão. O SR, quando está em condução, a queda de tensão típica nele é um pouquinho maior, né? 1,5 a 1,7 volts, por aí. Tá? O que é até bastante coerente também, né? Porque se eu lembrar do diodo, o diodo ele tem 2 camadas, o SR aumenta, tem 4, tá? Então é natural
que a queda de tensão entre os terminais extremos, anodo e cátodo, aumente um pouquinho, né? Eu tenho mais camada, eu tenho mais junções, né? E corrente? Tem, ele está conduzindo, né? Não sei exatamente qual é o valor, mas se eu projetar no eixo Y, que é o eixo da corrente entre anodo e cátodo, tem um valor aí de corrente. Tá? E observe aqui, nesse gráfico, no gráfico real, tá? Que eu tenho marcado aqui 2 valores importantes, tá? Só para conceito, tá? Não tem números aqui, né? Não estamos trabalhando com número, mas tem marcado 2 valores importantes aqui, que são referentes aos parâmetros que nós conversamos agora há pouco. Um, que é o latching current, que é a corrente mínima de anodo e cátodo, né? Posso chamar aqui de AK também. Corrente mínima de anodo e cátodo, que vai garantir o disparo do SR. E a outra corrente é a de manutenção, tá? Que é a corrente mínima que vai manter o SR conduzindo, tá? É importante, né, assim, para gente, para efeito de conhecimento do componente, a gente ter bem claro, né, essa distinção, né, entre o que é o latching current e o que é o holding current, né? Uma é a mínima, é o valor mínimo para o componente disparar, tá? Valor mínimo de corrente entre anodo e cátodo, tá? Tem o valor mínimo da corrente de gate também que a gente viu, que é o IGT. E a outra, o holding current, é o valor mínimo de corrente abaixo da qual o SCR desliga, tá? Corrente de manutenção. Os valores não são iguais, tá? Eles são um pouquinho diferentes, tá? É exatamente como está mostrando aqui no gráfico, ó, tá? A corrente de manutenção, ela é menor, né, do que a latching current. Ou, tentando traduzir isso aqui em outras palavras, eu preciso de mais corrente entre anodo e cátodo para garantir o disparo do SR do que eu preciso para garantir ele garantir a manutenção da condução dele. Tá? Então é isso aí, tá? Termino agora a segunda parte, o segundo tópico da aula de hoje. Tenho aí mais 20 minutos, vou gastar mais uns 5 para dar uma olhada aí quem está presente para fazer a chamada depois. Então, tenho mais uns 15 minutinhos para a gente fechar o terceiro assunto. Professor, sim? nesse último ponto aí que você explicou, assim, a grosso modo, se precisa de uma cacetada maior para disparar ele. E depois não há necessidade, ela pode baixar para manter o funcionamento? É isso aí mesmo, Daniel. Compreendeu, é isso aí. A maioria dos equipamentos trabalham assim, né? A maioria do eletroeletrônico, né? Tá, beleza. Obrigado. É isso aí, perfeito. É isso aí, os componentes eletroeletrônicos, a gente poderia até, sei lá, não sei se caberia bem a analogia, mas a gente poderia pensar da mesma coisa do ponto de vista físico, né? Onde para colocar empurrar um móvel, né? Eu preciso fazer bastante força para ele vencer o atrito e ele entrar em movimento. Depois eu não preciso fazer tanta força para manter ele em movimento, né? É uma analogia mecânica aí, né? Legal. Universal isso aí. Quase tudo é assim. Legal. Obrigado, professor. Exatamente. Maravilha. Beleza. Professor. Sim? Alguém falou? Eu cheguei a notar, quando você falou no começo da aula, das siglas, né? O IGT, IH, IL. E você comentou que o IL, agora, né? Quando você estava explicando o gráfico, o IL é a corrente mínima para realizar o disparo, né? O latch current. Sim. Aí eu acho que eu notei errado. O que é o IGT? Acho que eu escrevi isso no IGT. Ah, não. Então, Bruno, é que os conceitos são parecidos, tá? Mas o SR, ele tem 2 correntes. Uma é a de gate e a outra é a corrente entre anodo e cátodo, tá? Certo. Ambas essas correntes, elas precisam ter valor mínimo para que o SR funcione e fique conduzindo, tá? Então, o latching current é a corrente mínima entre anodo e cátodo,
para o SR ficar conduzindo, garantir a condução dele, o disparo. E o IGT é a corrente mínima de gate. Ah, entendi. Ok? Entendi. Então é a mesma coisa, só que aí é do gate o Isso. IGT, né? Isso, Tá. então, assim, o conceito é o mesmo, é a mesma coisa, só que uma é para anodo e cátodo, corrente IAK, e a outra é IG, corrente do gate. Beleza. Entendi, Ok. obrigado. Professor, Sim? professor, posso fazer uma Oi, pergunta? Francisco. Claro. E onde entra aí a carga nessa variação de corrente IL e IM? Até que ponto a carga influencia nisso? Então, essa variação, esses valores aqui, o IL e o IH, na verdade, Francisco, eles já são dados do fabricante, a especificação do projeto do SR. Tá? O fato é que a carga, vamos pensar assim da seguinte forma, a carga ela precisa respeitar isso, tá? Eu preciso ter uma carga que tem uma corrente acima de L, tá? Se eu tiver uma carga cuja corrente nominal da carga seja abaixo de L, não adianta, eu não vou conseguir fazer o SR entrar em condução, tá? Então, acho que a resposta melhor para a sua pergunta seria isso. Onde é que entra a carga? A carga entra na questão que a corrente dela tem que respeitar esses dois parâmetros aqui, tá? Tá, ela nunca pode ser menos do que IL e M. Isso, é isso aí. Perfeito, é isso aí. Nunca pode ser menos que L para conduzir, depois ela não pode ser menos que IH para manter ele em condução. É isso aí. Obrigado. Falou, de nada. Ok, então, só eu vou falar aqui resumidamente dos outros tipos de disparo, tá? Para a gente fechar o nosso terceiro assunto aí. Pessoal, mas assim, se não der tempo de falar tudo hoje, a gente fala no ano que vem. Né? É importante esse feedback que vocês estão dando aí, né? Isso é legal, né? Sobre as questões, as dúvidas e comentários, né? Mais algum comentário, algum questionamento? Tá tranquilo? Beleza. Então, vamos falar lá sobre o nosso terceiro e último item da nossa aula de hoje. Só vou escrever aqui que é o seguinte. A gente poderia chamar isso aqui de outros modos de disparo. A gente já sabe, né, que para a gente disparar um SCR, para fazer ele entrar em condução, eu preciso aplicar um pulso, né, um sinal de tensão e corrente lá no gate, né? Esse é o jeito normal para ele disparar. Porém, existem outros modos, não é só esse não, tá? O que acontece é que esse modo de disparar o SR aplicando pulso no gate, esse é o modo certo, é assim que se dispara. Esses outros modos, eles são, vamos chamar de indesejáveis, tá? São modos que eu não quero utilizar para disparar o SR, porque eles podem estragar o componente, tá? Com exceção de um, mas é importante a gente saber, então, quais são esses outros modos que o SCR pode disparar, mesmo sem que haja pulso no gate. São eles. Vou usar, a preta já foi. Disparo por sobretensão. Isso aqui a gente já sabe, né? Já falamos bastante isso aí. Que modo que é esse?
coloquei uma fonte variável aqui, ó, é eu pegar e aumentando o valor dessa tensão aqui, né? Essa tensão aqui é a tensão que eu estou aplicando entre anodo e catodo, né? E mesmo sem aplicar nada aqui no gate, eu simplesmente ir aumentando essa tensão aqui, tá? Ó, aumentando, né? Sobre tensão. Vou aumentando, não acontece nada, mas tem uma hora que acontece, tem uma hora que ele entra em condução, né? Essa hora, qual é esse valor de tensão mesmo? A gente já sabe, é o VBO, tensão de breakover, tá? Então, esse é um modo que o SR dispara mesmo sem ter pulso no gate. Disparo por sobretensão, tensão de breakover. Lembrando, né, como se trata de um parâmetro importante do SR, qual é o valor da tensão de breakover do SR? Aí você tem que pegar qual é o tipo de SR com o qual você está trabalhando, achar o datasheet dele na internet e ver lá no parâmetro VBO qual é o valor, tá? Professor, Sim? esse breakover, quando ocorre, ele na verdade danifica o SCR, né? Ou não? Exatamente. Bom, bem lembrado, né? Esses métodos esses outros métodos de disparo, eles são destrutivos, ele danifica o componente. Uhum, tá? Então é importante a gente conhecer para não deixar acontecer, né? Caso a gente esteja aí algum dia aí trabalhando com SR, né? Não deixar acontecer sobretensão nele, ou trabalhando, projetando, né? Respeitar os limites dele. Ok? Beleza. Com exceção de do último aqui que eu vou mencionar, tá? São 4 aqui, tá? O último, ele não é, assim, destrutível. Ele pode ser usado para o bem, vamos dizer assim. O outro é o disparo por variação de tensão. Esse método de disparo está relacionado com o efeito capacitivo, né? Na verdade, na eletricidade, na eletrônica e na eletricidade, em tudo eu tenho tensão, eu tenho capacitor, tenho indutor, né? Tenho efeito reativo, efeito capacitivo, efeito indutivo, perdão, efeito capacitivo. Em tudo eu tenho capacitor, tenho indutor. Em tudo eu tenho resistência, tenho resistor, tudo, né? Não posso não ter o componente físico, mas que eu tenho o efeito, eu tenho, né? Se eu pensar numa linha de transmissão, por exemplo, né? Pego um cabo aí de uma fase, de uma linha trifásica de 500 kV, por exemplo. O que eu tenho, por exemplo, entre a fase A dessa linha e a Terra? Eu tenho um belo de um capacitor aí, tá? Eu tenho efeito capacitivo aí, tá? Um cabo elétrico, sem estar num circuito, ele tem lá o seu efeito resistivo, vamos dizer assim, né? Ele tem um valor de resistência ômica do cabo, né? Então, em tudo eu posso não ter o componente físico, mas que eu tenho efeito resistivo, capacitivo, indutivo, eu tenho. Então, disparo por variação de tensão. Vou fazer o desenho aqui mais ou menos, lá no nosso material tá a figura lá bonitinha, tá, explicadinho. Eu estou desenhando aqui, ó, o nosso SCR, só que do ponto de vista das camadas, tá? P, N, P, N. Terminal de anodo, terminal de catodo e terminal de gate. E aí é o seguinte, o SR, quando ele está polarizado, joguei uma fonte aqui, ó. Ele está polarizado diretamente e não apliquei pulso no gate. E lembra que o SR ele tem 3 junções, né? Que são esses pontos de junção entre as camadas. Então tem a junção 1, tenho aqui a junção 2 e tenho a junção 3, né?
O SR é um dispositivo de 4 camadas e 3 junções. Né? O diodo é um dispositivo de 2 camadas e uma junção só. Né? Aqui, pessoal, acontece mais ou menos o seguinte. O SR, quando ele está polarizado diretamente, essa junção aqui, ó, a junção 2, ela fica polarizada reversamente. E aqui, ó, entre essa camada N e essa camada P, tem um efeito capacitivo aqui, tá? É como se eu tivesse um capacitor aqui, ó. Então, é como se eu tivesse uma fonte de tensão, tá, aplicada num capacitor, tá? Isso aí faz circular corrente, tá? E aí, em que condição que ele pode disparar por variação de tensão? Aí depende desses valores de tensão, tá? Não dá para dizer isso com exatidão, mas depende dos valores de tensão, depende dos valores do tipo de SR, né? O fato é que eu vou ter uma corrente circulando aqui, e essa corrente ela pode atingir um valor tal que, vamos dizer assim, rompa a junção J2 e faça o SR entrar em condução. Tá? Esse é o que a gente chama de efeito disparo por variação de tensão, efeito capacitivo. Existe um circuitinho para fazer proteção contra disparo por variação de tensão, que é o chamado circuito, o pessoal chama de circuito Snubber. Eu vou desenhar aqui do lado, não sei se vai dar para enxergar, que é assim, ó. Bom, eu tenho lá o meu SR, tá? Aliás, espera aí, eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Vou aproveitar esse desenho, aqui, eu vou desenhar aqui agora o SCR mesmo com o seu símbolo. Vou desenhar uma carga aqui, uma lâmpada, por exemplo. Tem um circuito qualquer para disparo aqui, que eu não vou desenhar agora, mas existe um circuito de proteção chamado Snubber. Está escrito lá no material, mas é S-N-U-B-B-E-R, Snubber. Que nada mais é do que um resistor e um capacitor em série, e ambos colocados em paralelo com o SR. Tá? Quando vocês virem algum circuito eletrônico com SR, que vocês verem em paralelo com o SR, um resistor e um capacitor, já sabe, opa, isso aqui é um circuito Snubber, é um circuito de proteção para proteger o SR contra disparos por variações de tensão. Tá? Esse é o segundo modo, então. Tem tempo? Um minuto só para eu falar dos outros dois e fazer a chamada em seguida. O outro modo aqui é o disparo por temperatura. Tá? Então, o SCR, se ele aquecer muito, esse aquecimento provoca agitações, né, dos elétrons e podem fazer com que eles saiam da órbita deles e aí começa a conduzir. Tá? E aí o SR dispara. Por isso que é importante, então, monitorar a temperatura dos equipamentos, né, onde o SR está colocado, e mais que isso, mais importante ainda, né, utilizar dissipadores de calor no SR, para garantir que a temperatura dele não vai subir muito e ele dispare quando a gente não quer. Tá? Então o SR também pode disparar se a temperatura aumentar muito. E o último método, o último modo, né? Então, esses três aqui são indesejáveis, tá? A gente não quer que o SR dispare por nenhum desses modos, tá? Agora, esse daqui é o disparo por luz. Incidência de luz no SR pode fazer ele disparar. Agora, espera aí. Não adianta eu pegar um SR e colocar perto de um foco de luz, que ele não vai disparar, claro, né? Ele tá todo fechado, né? Então, essa propriedade que o SR
tem de disparar se for submetido a uma incidência de luz, ela é utilizada em um tipo específico de SR, que é o chamado LA-SCR. SCR, legal. Só que tem o LA, né? Light Activated, né? SCR ativado por luz. Esse aqui é um componente especial, é um SR especial, ele tem uma janelinha no corpo dele, justamente para ter essa incidência de luz para ele disparar, tá? Só que é um componente especial. É isso aí. Então, fechei por hoje. Eu peço para vocês aí só um minutinho. Eu vou dar uma até o momento para fazer a chamada. Já vou desligar minha câmera aqui. Então vamos lá, vamos ver quem está aí. O Alessandro está presente. O Alexandre também está aí. O Armando está presente. O Arthur também está aí. Bruno está presente. O Daniel. O Fernando também está aí. O Francisco também está aí. Depois do Francisco, quem mais está junto? Gabriel também está. O Guilherme. O Jonathan também está aí. O João. Tem outro João na turma, não tem? Boa noite, Gabriel. O João Gonçalves. Tem 2 João. Beleza, deixa eu ver. João Nascimento. Quem tá aí é o João Gonçalves. Jonathan também já falei, tá presente. O Presente. Laércio também está. O Lauro também está. Leosandro. Leosandro, presente. Leosandro, ok, Leosandro, beleza. Lion também está. O Misael também está presente. Paulo Eduardo também está aí. O Rafael. O Renan também está. E o Wellington. Então, Wellington, ok. Então, todos esses nomes que eu falei estão presentes. Vou dar presença para todos. Professor, tem o Rubens. Opa, esqueci O do Rubens, Rubens. professor. Desculpa, Rubens. Tá anotado. Ô, professor. Mancada minha, foi mal. Professor, eu queria até O me Miguel também retratar. tá Professor, eu presente, queria me professor? retratar. Sim. Pois não. Queria me retratar aí da brincadeira que eu fiz. O Rubens é um profissional da área, conhecido, muito tempo de mercado. E, pô, não devia ter falado isso. Assim, o Rubens, talvez o senhor nem conheça ele como Rubens, que ele tem um apelido. O apelido dele é Botafogo. Olha, se fosse o Botafogo, tava bem. O Botafogo tá ganhando dinheiro nem água. O presidente do Congresso Nacional, lá, Rodrigo Maia. Esse é o verdadeiro Botafogo. Esse é. Retratação feita, Daniel. Gente, eu esqueci O de Rubens alguém? é bom, o Rubens é bom, professor. Beleza, acredito. Beleza. Então, tinha esquecido do Rubens, o nome já está anotado. Eu esqueci de mais alguém? Miguel, Não? professor. Miguel também está presente. Miguel, ok, Miguel. Vou anotar aqui. Miguel presente, maravilha, anotado. Mais alguém, gente, que eu esqueci? Dá um toque aí. Se não, então, boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença aí, valeu. E até a aula que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite aí, professor. Boa noite. Falou, gente.